Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Luane. Bom dia, pessoal. Logo mais vamos fazer uma live com Sandoval. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Às 10 horas. O pessoal do escritório entrando em peso aí, ó. Consegue me escutar? Vocês estão conseguindo me escutar ou não? Vou fazer um teste aqui. Maria. Perfeito. Olha aí, Sandoval já online. Bom, pessoal, vamos começar então. Deixa eu ver que horas são. Tá no horário, 10 horas. Fazer uma apresentação inicialmente do Sandoval. Dr. Sandoval é doutor em Direito e mestre pela UFPA. Procurador do Ministério Público do Trabalho, da 8ª Região, e também professor tanto da graduação quanto da pós-graduação pela Universidade Federal do Pará. Já mandou, aceitou o pedido? Vamos ver. Deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Estou aguardando. E aí, Sandoval? Tudo bem, Olá, Tia? tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Bom Márcio? dia. Tranquilo. Que bom. Tudo certinho? Tudo certinho, tudo certinho. Que bom, que bom. Fiz aí uma breve apresentação aí. Fica à vontade, E aí? estou aqui com os ouvidos a postos. É? Bom Perfeito. dia a todos aí que estão aí. Eu acho que, como está 10 horas, aí tem que esperar talvez alguns Uns 5 minutinhos, minutinhos, né? mais ou menos. As pessoas possam Fazer com que o ingressar. pessoal vai mandando o vídeo ao vivo pra galera, né? É. E aí, Tia, tudo certinho contigo? Tá tudo certo, as coisas estão indo. Ou seja, nós estamos passando por essa quarentena, que agora está tendo um processo de abertura paulatina, assim, mais forte do que o Ministério Público considera para a volta à normalidade. A gente nem sabe se a normalidade volta ou se é uma nova normalidade, né? Mas estamos Claro. aí, ó, meio que... Falta a tornozeleira eletrônica para ser um isolamento oficial. Mas pode continuar aí com as suas observações. E você, como é que você está? Tá bem? Tá indo? Tudo certinho.
Tá ótimo. Olha, tia, embora tenhamos aí o isolamento social, a rotina não para, né? Temos pegos Não aí para. vários probleminhas para resolver. Na verdade, no isolamento social, a minha carga horária é maior do que quando eu não estava. Aumentou, né? Porque o tempo que eu gastava para ir para o trabalho, para voltar, todo esse tempo que eu gastava e tudo mais, de conversa com colegas, de alguma coisa, eles sumiram. E a gente trabalha direto aqui, às vezes termina 10 horas, 11 horas da noite. Não, a jornada parece que aumenta mesmo. Aqui a gente está, final de semana, trabalhando direto também, para a gente colocar tudo em dia, né? E aproveitar Isso. também para enfim, agregar conhecimentos. Mas vamos lá. Sandoval, pergunta, tia. Vou fazer uma pergunta inicialmente, né? Vamos fazer um debate aqui. Mas já fiz a apresentação para todos, tá? Mas vou reiterar que como entrou outras pessoas. Doutor Sandoval é doutor e mestre pela UFPA, Universidade Federal do Pará. Também procurador do Ministério Público do Trabalho, da 8ª Região. E eu brinco, né, nas horas vagas aí, professor de Direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação pela Universidade Federal do Pará. Certo, então vamos lá? Vou lhe fazer uma perguntinha básica, tá? Me esclareça essa paixão que o senhor tem em processo civil. Olha, é muito engraçado que a minha paixão pelo processo civil se deu de formas avessas. Eu era professor de direito orçamentário, direito tributário. E por Totalmente diferente. um ato de destino que exatamente. Então era de direito material. E por um ato de destino acabei indo para processo. Por quê? Porque aquilo que eu mais trabalhava era direito financeiro e direito tributário, porém aquilo que eu mais gostava era direito constitucional e direito processual. E por que o direito processual me chamava tanta atenção? Porque nós discutíamos muitas teorias, muitas filosofias em direito financeiro, principalmente que tem discussão sobre gerações, e os juízes aplicavam outras coisas. Eu dizia, então, do que adianta eu definir tantos conceitos se quando eu vou às barras dos tribunais, as decisões são diferentes daquilo que nós pensamos? Tem alguma coisa diferenciada. E eu me apaixonei perdidamente pelo processo, porque tem uma premissa muito clara. O processo é apenas uma consequência de toda uma ideia de conflito que surge no jogo de interesses da sociedade. Esses interesses se batendo, se chocando, traz uma insatisfação social, isso gera conflito, isso gera problema, e de repente nós temos que delegar aqueles problemas relacionais, aquele que é entre eu e você, entre eu e outra pessoa, que se relacionam, aqueles problemas ou aqueles conflitos que nós não podemos resolver sozinhos, porque depende da vontade do outro, nós temos que delegar um terceiro. E esse terceiro, que é muito conhecido, chama-se Estado Juiz. E é o estudo dessa atuação do juiz por mim, por você, por nós, se chama processo. E isso traz uma percepção muito forte entre o desejo exacerbado de que o juiz me apadrinhe e uma irresponsabilidade quase absoluta de eu tentar resolver meus próprios problemas ou meus próprios conflitos. A paixão decorreu dessa premissa e, obviamente, na época em que eu comecei a estudar processo, o processo estava em um tempo áureo. CPC de 73, discussões lindas na história de São Paulo. Era lindo falar sobre preliminar, era lindo falar sobre condições de ação e minha paixão também veio por aí. Que bacana, tia. Eu tenho minha curiosidade, né? Eu gosto de processo civil. Gosto bastante. Mas vamos lá, tia. Nosso tema hoje é para tratarmos sobre a inovação, né, que veio pelo novo CPC, inserido como norma fundamental, a solução consensual de conflitos, né, o estímulo à solução consensual de conflitos. E a utilização desses métodos pelos escritórios de advocacia, né, o que devemos fazer, né, e qual é a importância desses métodos de solução consensual de conflitos para os próprios escritórios, né? E a ideia também é debatermos aqui que as instituições de ensino, certo? Elas fomentam mais o litígio, certo? Com certeza. É interessante aqui mudarmos um pouco a nossa visão, sair do litígio e partirmos para o diálogo.
né, exatamente com o estímulo da solução consensual de conflitos, lá no artigo 3º do CPC. Mas, e eu quero saber do senhor, qual a importância, né, o senhor é referência em processo civil no Brasil. A importância, né, vamos explicar para todos, a importância do estímulo à solução consensual de conflitos para os escritórios, pelos escritórios de advocacia. Exato. Olha, para mim, eu acho que é uma grande saída. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho, porque se tornou muito caro, e na Justiça Estadual, os escritórios de advocacia estão entrando em bancarrota, estão quebrando. E por quê? Porque muita gente não vai. E o advogado só sabe fazer uma coisa, escrever uma petição e pedir para o juiz ser o cliente dele. Porque olha a brincadeira que tem. Ao invés de nós... Fala em meios alternativos de solução de conflito, quer dizer que o judiciário é o único, aí tem outros alternativos. Chama-se de meios adequados, quer dizer que o judiciário não é adequado. Tudo é adequado, depende da circunstância. Mas olha a brincadeira como ocorre. Veja essa brincadeirinha rápido. Eu tenho um problema com alguém, me relaciono com alguém, seja no contrato de compra e venda, seja numa prestação de serviço, qualquer tipo de relação. E aí eu tenho um conflito com ele e eu adoto a primeira medida de incapacitação e de falta de cidadania a meu respeito. Chamo um tal de advogado, que é uma voz junto a advogado, ou seja, uma pessoa para tutelar meus direitos, dizer, seu advogado, veja que eu estou com um problema, eu não consigo dar conta dele, porque toda a minha cultura, todo o ensino jurídico disse que eu sou imbecil para isso, imbecil serei, você será meu tutor disso daí. O advogado, obviamente, com grande esperteza e inteligência, diz, pois não, queria lhe dizer que sua incapacidade também é minha. Vou escrever uma cartinha para o seu juiz e dizer, seu juiz, nós nos incapacitamos de tratar do problema do Sandoval. Por favor, se substitua o Sandoval e faça o Sandoval ser ele sob sua vontade. Olha a brincadeira que se forma em uma premissa como essa. Quando eu preparo um escritório de advocacia só para peticionar, eu tô ensinando ele a se incapacitar, estou ensinando ele a não resolver. E aí, obviamente, o advogado depois não gosta da decisão do juiz, daquilo que eles pediram sucessivamente em regime de incapacitação sucessiva. Então, ao invés de falar de estímulo, para mim era retorno à consciência cidadã, retorno à assunção de suas próprias responsabilidades. Seria nós deixarmos de ser mimados, deixar de ser uma cultura e uma sociedade mimada, que toda topada que dá, fica pedindo para que um juiz resolva seus problemas. Já somos grandinhos, já somos crescidinhos. O que o CPC de 2015 fez, dando uma pancada em CPC de 73, que vinha com a evolução histórico-cultural de 1789, pós-Revolução Francesa, com a ascensão do Estado em nome do bem público, em nome do bem comum, da República, e depois de um tal Estado Democrático de Direito. O que nós tínhamos? Um juiz Deus, um juiz que resolvia tudo, um juiz onipresente. E um juiz que ficava mais julgando com base em ônus da prova, em presunção, do que na verdade. A sociedade não aguenta decisões assim. O volume de processos para lá. Então, imagine, milhões de processos indo para o juiz se esquivando de julgar com base em presunções e ônus da prova, a sociedade vai ficar insatisfeita. O CPC 2015, portanto, disse, vou criar um procedimento para chamar a ordem. Para chamar a ordem. Por quê? Ele primeiro tem que ser crescidinho. Então, a audiência de mediação e conciliação do CPC de 2015 nada mais é do que um resgate à autonomia de vontade relacional entre as pessoas para resolver seus próprios problemas. É um puxão de orelha. Então, nesse momento de total falta de trabalho aos advogados, uma banca de negociação, uma banca para resolução, ele consegue dar. Mas aí, Márcio, veja que interessante. Olha só que engraçado. Ninguém quer dar valor a isso. Se você resolver uma coisa para o seu cliente por meio de um acordo, o cliente não quer te pagar. Por quê? Porque é de certo tem que ir para o juiz. O próprio advogado não acha que isso é uma questão que deve ser bem remunerada. Deve ser melhor remunerada. Deve ser melhor remunerada. Porque resolveu mais barato, aquele custo que ele teria no processo de tempo e de dinheiro estão economizados. Deveriam ser assim. O cliente que perde para 2 advogados, no caso de uma negociação, pode transacionar. Então, obviamente, para mim, isso é uma estrutura agora que tem que ser. Se eu fosse um escritório de advocacia que dependesse da Justiça do Trabalho e que dependesse de outra justiça e que meu escritório caísse enormemente, eu continuaria
fazendo isso e buscando negociar, resolver negociando as situações com autonomia de vontade. Obviamente, se não falo muito, você me provoque mais e a gente vai perguntar. E outra, isso é acesso à justiça. Isso é acesso à justiça. Isso é tutelado. Exatamente. Não acesso à justiça, não acesso ao judiciário, mas fazer a justiça por meio de autocomposição. Eu tenho a autotutela, aquela que eu me defendo, eu tenho a tutela jurisdicional, que é a proteção do juiz, e eu tenho a proteção autocompositiva, negocial. Verdade. Exatamente. Mas, então, eu acredito, você que tem uma banca de advocacia muito grande, é uma das mais conhecidas já, apesar do pouco tempo no Pará, assim, de uma efetiva atuação, criar um departamento de negociadores. Nós temos a escola de Harvard, que tem umas negociações brilhantes. Nós temos a escola de teoria dos jogos para discutir essas negociações. Nós temos os judeus estudando sobre negociações diferenciadas. Não é aquela negociação sem premissa, sem lógica, aquela que tem uma premissa que nós herdamos de uma cultura árabe, de uma cultura judaica, de dizer o seguinte: quanto é isso? É 100, dou 10, 90, 20, 80, 30, 70, 40, 60, 50, 50, acabou. Ninguém sabe. Parece negociação de imóveis embutidos, que você às vezes tem desconto de 70% e tem a sensação que ainda tem alguma coisa errada. Verdade. Entendeu? Negociação com critérios objetivos, negociação você saindo das posições, você focando no problema, negociação você buscando resolver, passando a sensibilidade de responsabilidade, os riscos que eu tenho de ir no judiciário, os custos de tempo, os custos econômicos, o tanto de advogado que se envolve. A justiça dos Estados Unidos, Márcio, hoje em dia, 2% dos processos que ingressam na Justiça Federal dos Estados Unidos são sentenciados. 98% são negociados. Na Justiça Estadual, 1% é sentenciado. 99% é negociado. E aí, só estou falando dos judicializados. Porque a justiça lá é tão cara, a pessoa só vai à justiça quando realmente está tão forte, que eu tenho zilhões de negociações extrajudiciais. Zilhões. Então, uma carta, uma notificação extrajudicial de um advogado nos Estados Unidos tem peso. Na Europa tem peso. Entendeu? Porque ele sabe que tem um litígio. Ele sabe que ali vai custar muito dinheiro. Vai custar algum tempo razoável, porque o tempo não é tão grande. Pra você ter uma ideia, a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou a Itália, é o país mais condenado na União Europeia, por violação de direitos humanos. Qual é a maior violação da Itália? Demorar mais de 2 anos para julgar um processo. Razoável duração do processo. 2 anos. Para a gente aqui, se a gente tivesse um negócio aqui de 2, 3 anos, seria maravilhoso, porque aqui é de 20, 30. Temos processos aí que demoram, enfim. Eu venho batalhando muito sobre tentando combater, né, a morosidade processual, estimulando os métodos de solução de conflitos, né? Inicialmente é sempre interessante, né, enviarmos notificações, né, para a parte contrária, justamente para estimular a autocomposição por intermédio de uma conciliação ou uma mediação, dependendo do caso. E, como lhe falei, né, eu acho muito importante esse estímulo, justamente porque com o novo CPC, né, é recente, temos aqui 5 anos, nós temos que fazer com que as instituições de ensino elas comecem a fomentar mais o diálogo e evitar que os futuros advogados que saem, né, do curso de Direito, eles sejam espartanos, venham buscar a briga. O pessoal sai querendo litígio, certo? E como o senhor comentou anteriormente, que você buscar autocomposição deve ser mais valorizado para o advogado, inclusive mais caro, como o senhor mesmo comentou, justamente porque você tem aí um custo reduzido enorme, seja um custo de lapso temporal, porque se nós ingressarmos com a demanda judicial, temos ciência, eu não gosto de estipular prazos, né? Não falo de prazo de quanto tempo durar um processo, porque não depende de mim, né? É um sistema. E a ideia é tentarmos reduzir como? Estimular a autocomposição, né? E
estimulando a autocomposição, nós temos o quê? A efetividade da tutela, né, jurisdicional, autocompositiva, podemos também Sim, trabalhar. sim. A tutela E autocompositiva. isso, e para mim, né, na minha concepção, acredito que é do senhor também, que nós temos aí a efetividade do próprio acesso à justiça, porque o acesso à justiça aqui, nós não estamos trabalhando apenas buscar o judiciário. Ah, eu tive acesso à justiça porque eu busquei o judiciário. Não. O acesso à justiça, ele também é que você tem uma tutela efetiva, certo? Uma tutela efetiva com curto lapso temporal, em pouco tempo, certo? E eu trabalho, né, incorporei, né, uma frase do Fred Dier, há um tempo atrás, já tem uns 3 anos, mais ou menos 3, 4 anos, que ele fala, e eu acho muito importante, né, e importante compartilharmos isso, que é o quê? Que é os métodos de solução consensual de conflitos, temos aqui conciliação e mediação, são instrumentos extremamente relevantes para o desenvolvimento da cidadania, tendo em vista que as partes e elas constroem suas próprias decisões jurídicas, ou seja, não há uma interferência de uma imposição do juiz, do Estado juiz. Ah, condena X, não, né? Vamos tentar resolver de forma amigável, justamente para, consequentemente, termos um curto lapso temporal, né? Despesas extremamente inferiores com o processo e termos uma tutela efetiva. Ambas as partes aí saiam, digamos, de forma satisfeita. Então, eu sempre tento estimular a autocomposição e eu, inclusive, recomendo aos colegas advogados, justamente porque, como o senhor comentou anteriormente, isso deve ser mais valorizado do que o próprio litígio, né? Temos aí nos Estados Unidos, 1% da justiça estadual é julgado. Então, as pessoas lá, eles dão valor, né, os advogados, sim, eles sabem que quando vão ingressar, porque realmente sabem que vai haver um custo enorme. Então, eles tentam estimular a autocomposição justamente porque se a outra parte ela também tem conhecimento que se houver um ajuizamento de uma ação judicial, haverá despesas para ambos. Então, por isso que acredito que a autocomposição ela é muito valorizada nos Estados Unidos, inclusive pelos advogados, que estimulam bastante. E a tendência é que isso seja incorporado ao Brasil, né? Temos o Código de Processo Civil que entrou em vigor recentemente, em 2015, mas a ideia é que ele faça com que vale a pena o estímulo à autocomposição. E, consequentemente, fazer com que a sociedade transforme, certo? O litígio, pô, vou brigar, eu quero brigar, vou contratar um advogado porque eu quero brigar. Transforme a cultura do litígio para a cultura do diálogo. Para mim, esse é um ponto, inclusive, mais importante. Você tentar resolver sempre com diálogo. Com certeza, com certeza. E, inclusive, Márcio, eu estou mais o seguinte, se você prestar atenção, o diálogo é a primariedade. Uma das características da jurisdição é a secundariedade. Ou seja, eu só vou para o juiz em segundo momento. As pessoas nem queimam o primeiro momento, que é ser cidadão, é eu me ser. Eu prefiro que o juiz me seja a me ser. É uma coisa meio louca, uma coisa que não guarda uma sequência lógica. Existe uma condição da ação que hoje dizem que é pressuposto processual, apesar de pensar diferente, não importa como ele qualifique, o certo que interesse processual, ele só surge, que é o interesse de eu ir para a tutela jurisdicional, quando eu tenho uma pretensão de direito material resistida. Então, as pessoas, às vezes, nem têm elementos de resistência, as pessoas vão automaticamente ao judiciário. Tem uma questão interessante aí. Eu acho que a pedra de toque está um pouquinho mais abaixo. Se você prestar atenção, eu até nem chamo solução consensual, eu chamo solução por acordo, porque consenso representa um acordo 100%, e um acordo representa certo desacordo. Mas eu adoro o termo que o CPC está adotando, porque trouxe essa ideia de cidadania, assim, eu me ser. Eu consigo resolver relacionalmente meus problemas. A cultura, até a Monique está dizendo aqui, a cultura deve ser modificada, sim, para a percepção do acordo. Mas presta atenção, Márcio, nesse raciocínio que eu vou desenvolver agora. Presta atenção nesse raciocínio. Claro. A sociedade é pouco estudada pelas pessoas, pelos acadêmicos de direito, pelos profissionais de direito.
A sociedade tem necessidades humanas, tem desejos humanos. Essas necessidades e desejos, para serem atendidas, como tem muita gente, eles entram em choque. É conflito, é problema. As pessoas não estudam isso. Dos conflitos ou dos problemas, ninguém tem um estudo mais elevado sobre isso, porque tem conflito e tem problema que deve ser incentivado, ele deve ser estimulado, ele não deve ser resolvido. Tem conflito e tem problema que não tem resolução, não tem. Ele é administrado. Por exemplo, imagine, olha só, a confusão processual quando um conflito é administrado. Guarda judicial e alimentos é um típico conflito que ele é administrado. Ele não é solucionado. Por que ele não é solucionado? Porque cada solução pode ser reaberta em um segundo momento. Aí as pessoas ficam loucas, não sabem se a coisa julgada é formal, se a coisa julgada é material. Não é. É coisa julgada material para aquele momento, muda as circunstâncias, tem que mudar a negociação, porque aquilo não é para se resolver, aquilo é para se administrar. O pai trata mal o filho, ou a mãe trata mal o filho. O pai passou a ganhar mais, a mãe ganha mais, menos. Ou seja, eu administro, ou seja, as coisas vão acontecendo, a relação é dinâmica. E aí, obviamente, se muda. Nós não temos nada estudado sobre a administração de conflitos, porque a gente quer ter um problema e quer ter um conflito e quer resolver amanhã. Tem coisas que não se resolvem, tem coisas que é igual uma doença, que você tem que passar o resto da vida com ele. E tem problemas que se resolvem, tem conflitos que se resolvem. E aí, obviamente, veja, o estímulo a conflito e problema não é estudado em nada. A administração de problema e conflito está sendo estudada agora pela justiça restaurativa. A transformação de conflito, estudada pela justiça restaurativa. E os advogados ainda estão presos em solução judicial de conflito. Tem que ter uma solução. Tem caso de autocomposição. Existe tutela. A tutela é proteção. Existe a autotutela. Claro. A tutela relacional, que é a autocomposição, e a tutela jurisdicional, que é um terceiro, que para mim até a arbitragem entra, que é um terceiro me substituindo a mim mesmo. Então, veja o quanto que falta ainda se desenvolver. Eu recomendo, põe pessoas que tenham discussão sobre justiça restaurativa nos escritórios. Pode ser análise, por exemplo, de constelação familiar ou de constelação para tentar... É verdade, são termos. Negociação, ninguém coloca. Tem livros escritos do Paulo Valério sobre negociação no Brasil. Tem os escritos de Harvard que já estão traduzidos maravilhosamente para o Brasil, em português. Todos eles aqui desenvolvendo técnicas de negociação resolutiva. E mais, você falou em tutela efetiva. Tutela efetiva quer dizer cumprimento, é eficácia social, é efetividade, é ser cumprido. Quando eu concordo, quando eu dou um acordo psicológico, a probabilidade de eu romper esse acordo é muito pequena. Quando o juiz me impõe e eu acho que essa decisão é injusta, porque ele não me foi conforme as razões que eu apresentei em juízo, eu fico indignado, eu fico revoltado contra o advogado, eu fico contra o juiz. Porque como é que os escritórios colocam aqui? Eles sabem que a operação do direito é uma questão simples. Dá-me facto, dá-me bius. Dê-me os fatos, eu faço o direito. Aí o que acontece? Acontece alguma coisa, na primeira consulta que tem, com os advogados, aí diz, não diga isso não. Se você disser isso, você vai ser condenado. Não, é melhor você dizer aquilo. Não, diz isso, diz aquilo. Ou seja, há toda uma reestruturação dos acontecimentos para levar para o juízo. Então, o juiz, na verdade, decide em cima de elementos falsos. Eu tenho um texto que é o dever fundamental da persecução da verdade no processo civil, onde mostra que a verdade é uma das premissas como essa. Então, veja, eu tento enganar o juiz com versões que não existem, escondendo as que existem e criando as que não existem. Eu me revolto com o juiz quando ele me julga com base nesses fenômenos, óbvio, não me atende, não é verdadeiro. E eu crio uma crise de mim, comigo mesmo e com o judiciário, de mim comigo mesmo. Porque eu me responsabilizei, eu não estou resolvendo meus problemas relacionais, e com quem eu mandei o juiz me substituir. Porque quando o juiz decide, não é a decisão do juiz, o juiz me foi. O juiz disse quem tem e quem não tem razão, segundo aqueles critérios apresentados no processo. E eu me revolto com isso. Obviamente, essa lógica, o CPC de 2015 dá um passo importante para ser resolvido. Só tem um detalhe, que eu acho que o CPC de 2015 traz uma célula cancerígena. São os honorários. Porque não existe honorários negociais, existem honorários sucumbenciais. Então, os advogados, às vezes, preferem apostar numa causa milionária para daqui a 10, 15, 20 anos ficar aposentado,
a obter a sua negociar conveniência. ponto a ponto, item a item, caso a caso. Então, eles ficam na expectativa de um sorteio, na expectativa de que venha uma decisão miraculosa, uma decisão que resolverão. Ao passo de arregaçar as mangas, botar uma banca de negociação, de justiça restaurativa, de constelação familiar, qualquer técnica que seja, para tentar fazer com que as pessoas sejam cidadãs. Isso falta no escritório de advocacia. Eu acho que seria uma grande saída para a crise que os escritórios hoje estão passando. Realmente é muito interessante sobre os honorários sucumbenciais. É algo que falta realmente no Código de Processo Civil. E justamente porque quando nós temos ações milionárias, o advogado, a tendência é obter os honorários contratuais, obviamente, mas também tentar buscar a sucumbência, né? E isso influencia, consequentemente, na falta de estímulo à autocomposição, né? E eu acho que os escritórios eles realmente devem, certo, estimular mais a autocomposição, porque, para mim, como falei anteriormente, isso é uma forma de efetividade do acesso à justiça, né? E, consequentemente, nós temos aí uma redução de custos enorme, redução de processos tramitando para o judiciário, certo? Inclusive, como o senhor falou anteriormente, temos aqui que temos tribunais, certo, que estão julgando extintas demandas porque não houve o estímulo à autocomposição extrajudicialmente. Sim. Que nós temos aí a falta do interesse de agir, né? Então, isso é importante, demonstrar. Por favor. Para mim, a violação da falta de interesse de agir e a característica da secundariedade da jurisdição. Porque existe um momento que a jurisdição é primária, mas só são nas ações necessárias. Eu quero fazer um regime de adoção, eu estou tratando de um problema com incapaz. Aí sim, o judiciário. São casos em que, na verdade, o direito brasileiro chegou e disse: ninguém é capaz sem a presença do juiz. Entendeste? Essa é a premissa que nós temos. Pode continuar, perdão a interrupção. Não, capaz. O tema é muito bom, aí a gente acaba se preocupando. A minha ideia aqui é para compartilhar com todos, né, por intermédio do seu conhecimento, que o estímulo à autocomposição ele é muito importante, certo? Para a efetividade do direito do seu cliente, né? Então a ideia é que os advogados comecem a fomentar, a estimular, não só os advogados, mas também o próprio judiciário, né? Lá temos aqui defensores públicos, advogados, juízes, estimular a autocomposição para que a gente consiga redução em processo efetiva em curto lapso temporal. Então, a ideia nem precisa ir para o judiciário se os advogados, antes, certo, de buscar o judiciário por intermédio do ajuizamento de uma demanda judicial, eles estimularem uma certa autocomposição. O problema é que, como nós temos uma cultura de litígio, certo, que eu vejo, embora muitos advogados eles incorporem, né, a solução consensual de conflitos, os métodos de solução, métodos autocompositivos, e tentam buscar isso extrajudicialmente, o problema é que a parte contrária ela não está estimulada, ela não quer saber. Olha, se você não está satisfeito, busca o teu direito, certo? Ingressa com demanda judicial. Então isso virou rotina, certo? Rotina, e por isso que eu sempre falo, a ideia é transformarmos, né, essa cultura do diálogo, essa cultura do litígio, para uma cultura do diálogo. E isso deve começar como? Nas instituições. As faculdades devem fomentar, olha, pessoal, né, o objetivo é sempre buscarmos a mediação, a conciliação, temos até a constelação familiar, né? Inclusive o Rio Grande do Sul tem adotado bastante a constelação familiar, uma forma de resolver, né? Inclusive tem dado retorno, certo? O Tribunal de Justiça do Pará, né, ele tem fomentado bastante mutirões de conciliação, certo? Acho bacana, mas embora
achar bacana, o problema é que não está dando um resultado, né, como a gente espera, justamente porque as pessoas, elas, né, infelizmente, elas não têm essa cultura do diálogo, certo? Principalmente quando nós estamos Mas tratando aqui eu tenho, Por favor. não, eu tenho um certo receio desses mutirões do judiciário, porque esses mutirões do judiciário não é uma técnica de diálogo, é uma técnica de forçação de extinção de processo. E aí a Exatamente. pessoa chega lá e diz... Não queria falar isso. exatamente. Não, mas é verdade. Eu, como acadêmico, eu Claro. tenho liberdade para falar sobre isso Sim. daí. Porque o que acontece? Chega lá, não existe uma estratégia de negociação. Você tem uma ideia? Você falou de Esparta. Esparta se rivaliza em Grécia com Atenas. Atenas, a mitologia diz, é uma deusa grega. Meu filho estava falando comigo ontem, me dizendo sobre ele adora a mitologia. Que ele nasce, que é filho de Zeus, a Atenas, e com a Titã. E ele surge lá num grande jogo lá para verificar quem poderia cuidar de uma cidade na Terra, e obviamente Atenas ganhou. E o que é que Atenas significa? Significa a deusa da estratégia, a deusa da sabedoria, a deusa da justiça. Então lá se vai buscar, eu faço essa ideia. E isso daí que tem, eu preciso ter estratégia, eu preciso ter sabedoria. Não é chegar lá e dizer o seguinte, olha, se você não resolver agora, se vai passar 20 anos, é melhor você aceitar 40, 50, 60, 70% de desconto, senão não tem. E o cara, obviamente, submetido a uma demora judicial excessiva, cede exatamente, cede e faz. Veja que isso é emblemático. A professora Marcelene está dizendo, eu tenho medo de me ser. É verdade, mas olha como a gente é folgado e mimado. A gente sabe julgar, sim. Tanto é que a gente sabe procurar um advogado e dizer que alguém está fazendo injustiça com ele. Mas na hora de assumir responsabilidade sobre a injustiça, passa para o advogado, passa para o juiz. Ou seja, isso é uma coisa cultural, isso não é uma coisa que é da professora Marcelene, de qualquer um outro qualquer. É de qualquer um. Nós fomos criados para ter medo, nós fomos criados para ter um juiz que nos diga, que nos fale sobre isso. Nós precisamos ser mais atenienses, menos espartanos, e nós podemos voltar para uma resolução efetiva do problema. Porque aí sim, eu tenho uma concordância, eu tenho uma premissa de que eu concordo com aquela resolutividade. Márcio, olha que interessante. Na década de 50 e 60, isso que eu vou dizer agora foi para os tribunais sob a alegação de que isso era crime de ameaça. Márcio, se você não me pagar, eu entro na justiça contra você. Essa frase. Eu vou te colocar na justiça. Sim. Foi tratado nos tribunais como ameaça. Olha só o quanto essa palavra tinha um peso contra devedor. O devedor morria tinha tanto medo de ir para a justiça que ele chegou a ser considerado uma ameaça. O tribunal, obviamente, os tribunais disseram, não, isso é um exercício regular do direito de acesso à justiça. Isso não é. Mas o Código de Processo Civil de 73 superprivilegiou tanto o devedor, superprivilegiou tanto a quem devia, com tantos aparatos, que o argumento virou. Agora, o devedor diz, rapaz, se você quiser desse jeito, se você não quiser, vá para a justiça, que daqui a 20, 30 anos, talvez eu lhe pague. Então, mudou a estrutura. O judiciário não é mais uma proteção de quem tem uma vantagem jurídica diante de uma violação. Hoje é uma proteção do violador. É por isso que a tutela de urgência tem que funcionar cada vez mais. Porque quando eu dou a tutela de urgência, eu inverto o ônus do tempo no processo. Eu tiro do obrigado e ponho para o autor. Ele precisa ser mais utilizado. E nós temos ainda juízes muito refratários à tutela de urgência. Porque se alguém vai para o juiz, é porque na autocomposição, no problema relacional, ele não conseguiu resolver. Ele está em desvantagem. Então, ele está pedindo proteção. Então, essas são premissas que a gente tem de forma clara, que às vezes ir ao judiciário pode ser um tiro no pé, buscar a solução. Mas, obviamente, não é só um problema das instituições de ensino. É também. E muito, mas não é só. Do escritório da sociedade. Da sociedade, pela cultura. Exato, esse medo de se ser. A gente não tem que ter medo de ser, porque como assim? Alguém vai entrar na nossa... É muito engraçado. Se a vizinha fala mal da gente, a gente diz, se dá ferida se metendo na minha vida.
Agora, nos problemas mais sérios da minha vida, eu chamo o juiz, que nem é meu vizinho, para se meter e dizer o que eu quero, o que eu sou, o que eu desejo ser. Entendeu? É algo assim Verdade. meio surreal. É algo meio surreal. É uma contradição cultural nossa. Preservamos nossa intimidade pessoal e relacional, mas nós expusemos. Porque quando nós vamos para o processo, nossos problemas são públicos, com exceção dos processos sigilosos. Então, Claro. eu saio de uma questão relacional para uma questão judicial pública para toda a sociedade. Essa é uma premissa por meio de qual tem que ser muito assentado. E eu, assim, obviamente, não sou advogado, mas se eu tivesse uma banca de advocacia, eu apostava em cursos de aperfeiçoamento em cima de negociação, de estímulo de conflito e problemas, administração de conflitos e problemas e transformações, e solução de problemas e conflitos em sua mais variada ideia. Vou dar um caso concreto aí. Claro. Certa vez, um cliente, quando eu era advogado, um cliente... foi um outro momento, uma pessoa pediu um conselho, dizendo o seguinte: olha, invadiram meu terreno, dizendo que era dele, e estão construindo um muro. E agora, o que é que eu faço? Eu disse: vai na polícia, registra um boletim de ocorrência, pega os policiais, chega lá, pega a marreta e joga o muro no chão. Mas como? Sim, esforço imediato, proteção da posse da propriedade, proteção do que for, autotutela, permitida em juízo, autodefesa. Não, mas tem autocomposição? Não dá para autocomposição a pessoa que invade e não quer negociar. Eu vou para juízo? Não tem tempo. Se o cara for para juízo, acabou, é capaz de ganhar por uso capião. Obviamente não tem, porque interrompe a judicialização, se a pessoa judicializar, estou fazendo brincadeira. Demora muito tempo. Ou seja, o meio adequado aí é autotutela, é autodefesa. E assim se fez, e assim se resolveu. Caso concreto, sanado. Imediato, né? Sanado, resolvido. Resolvido em menos de 6 horas. Em 6 horas, o problema foi resolvido. Claro. Isso é interessante, justamente. Fomentou não a autocomposição, justamente a autotutela para resolver, porque se buscar o judiciário, às vezes você ingressa com uma liminar, a liminar demora... Tem liminares que são apreciados em 24 horas, mas outras liminares que estão 6 meses sem apreciação. Infelizmente, o judiciário, com a grande quantidade, né, de processo, demanda judiciária tramitando, certo? Embora uma tutela provisória ela tenha o seu caráter de urgência, certo? Infelizmente, às vezes, nós não conseguimos dar um retorno imediato, justamente porque nós delegamos o poder de decisão ao terceiro. Sendo que na hipótese de conciliação, uma autocomposição antes de buscar o judiciário, resolveria isso o mais breve possível. Só que, infelizmente, nós temos uma sociedade, né, e escritórios de advocacia que não fomentam diálogo, certo? Eles buscam, né, o litígio, até o pessoal brinca aí, temos um caso, conflito, vamos para um conflito. Não, né, vamos buscar o diálogo, vamos buscar a autocomposição. Isso resolve. Isso é muito importante, doutor Sandoval, porque você resolve o caso do teu cliente com autocomposição, você tem uma tutela efetiva, rápida, certo? E isso acaba sendo uma fonte de prospecção de clientes. Olha, vai lá com o escritório fulano de tal, porque ele incentiva a autocomposição, ele resolve o teu caso de forma célere, certo? E tentam sempre buscar a transformação do litígio para o diálogo, né? E o cliente do escritório ele sai satisfeito, resolveu meu problema. Agora, infelizmente, quando ingressamos para a demanda judicial, o CPC ele fala: olha, pode vender a demanda judicial, vamos lá, conciliação, antes do próprio contraditório. Porque nós temos que quando existe o contraditório, a briga já gerou, já está o pessoal se matando no processo. E até fica mais difícil ter um acordo após o contraditório. Por isso que é interessante as audiências de conciliação antes mesmo do contraditório da parte contrária. Porque fica muito mais viável a conciliação. Então achei muito esperto, muito bacana você fomentar a conciliação de imediato, início, a juização, conciliação, justamente porque é um período inicial que não há contraditório e está muito mais fácil
você conseguir um acordo. Só que, claro, um acordo que seja benéfico a ambas as partes, né? E não com esses mutirões de conciliação em que a ideia é você extinguir processos alegando a imorosidade processual. Olha, se você não fizer um acordo agora, você vai ter uma demanda judicial que vai demorar pelo menos 5 anos. Enfim, então a ideia é você estimular um acordo, mas não com o Sim. intuito de extinguir e resolver o problema do judiciário, que é a quantidade de processos. Não acho bacana isso, certo? Infelizmente, muitos tribunais eles estão adotando os mutirões para tentar extinguir ações. Até porque, às vezes, nós temos você ajuda uma demanda judicial, certo? Nem vou tratar sobre a questão de evidência, enfim, você ingressa com a demanda judicial, já tem, já está decidido, né? Já está pacificado em recurso repetitivo, enfim, já está simulado aquele caso específico, só que infelizmente na hora do acordo, a outra parte sabe que vai perder, né? Sabe que o autor vai ganhar a ação, mas eles ficam resistentes. Ou quando não estão resistentes, no mutirão de conciliação, vamos supor, vamos dar um exemplo básico, tá uma cobrança indevida, certo? Aquela cobrança já está pacificada que é indevida. Só que, infelizmente, aí a parte contrária sabe que é indevida e propõe um acordo. Qual acordo? Olha, eu te dou 30% de desconto, certo? Te dou 40% de desconto. Aí negociar 50% de desconto, certo? E sendo que é indevido, já está pacificada a inexigibilidade daquela cobrança. E para mim esse tipo de acordo ele acaba não sendo, certo, não sendo benéfico ao autor que buscou a tutela, justamente porque Talvez ele não é sabia que estava benéfico. indevido. Não, não é. Não é. Só que ele acaba confessando uma dívida que não é dele, né, porque é indevida, certo? Uma dívida indevida, justamente para tentar resolver o mais breve possível. Só que nós temos que colocar mais em prática, certo? Precedentes, tá pacificado, recurso repetitivo, vamos aplicar. Só que eu vejo na prática que temos precedentes, perfeito, bacana precedente lá, o novo CPC, né, fomenta a utilização dos recursos repetitivos, dos precedentes, só que na prática, certo, não está sendo aplicado, só que a gente não vê uma colaboração da parte contrária, né? Por favor. Sabe por quê? Até pegando aqui um comentário da Monique Leite, que foi minha aluna muito tempo atrás, foi um tempo atrás, que não é tanto assim, ela é nova. E aí ela está falando uma observação aqui, foi do grupo de estudo comigo, um dos melhores alunos que eu tive. Ela fala o seguinte: é que a dinâmica social precisa ser melhorada, compreendida e administrada. Lógico que é mais cômodo terceirizar a resolução de problemas. Parece ser mais cômodo, mas não é, Monique. Por quê? Sim. Porque, na verdade, eu só empurro o problema para frente. Olha o que é interessante. Você passa um sábado e um domingo redigindo uma petição para entrar com a tutela de urgência ou um recurso. Você passa um feriado, mas você não quer gastar 3 horas, 4 horas, 5 horas negociando. Você faz uma petição para você ter uma resposta daqui a não sei quanto tempo. A negociação em 4, 5, 6 horas pode resolver tudo. Todos os problemas já estão. Então, nós somos habituados a dar importância à litigiosidade. Nós deveríamos abrir mão. Não, eu vou sentar com ele sim, eu vou negociar com ele sim, eu vou ouvir com ele sim. Porque aquele tempo que você demora ali é um tempo de alta resolutividade. É muito engraçado que eu já vi em várias situações, inclusive para fins de promoção de membros do Ministério Público, dizendo o seguinte: se eu propuser uma ação civil pública, eu tenho mais pontos do que eu fazendo um acordo. Olha só. Olha só. Verdade. Acho que está com problema. Voltou. Não, tá. Olha, voltou. Olha só a maluquice disso daí. Eu proponho uma ação civil pública que vai ser resolvida sei lá há quantos anos. Eu tenho mais pontos. Sim. Eu faço um acordo que eu resolvi. Eu tenho menos pontos. O que é que os promotores e os procuradores vão fazer? Judicializar. Então, a lógica se inverte, a lógica invertida. Essa ideia de dizer que eu terceirizo, ele é cômodo porque sacia a minha psique de eu ter que resolver meu próprio problema. Que eu concordo com o que a Monique está dizendo. Mas
eu delego para um terceiro, eu torno esse problema muito pior, porque ele fica sem controle. Veja só, Márcio, o que é interessante aí? Quando eu tenho um problema, quando eu tenho algo, por exemplo, essa camisa que é sua, que você está aí, você disse que é sua, eu acredito que é sua. Você tem certeza Claro. que é sua. Se eu judicializar uma ação dizendo que essa camisa é minha, a certeza já vai embora. Então, quando eu judicializo, eu transformo uma coisa res incerta, que é res coisa, em res indúbia. Eu transformo uma coisa duvidosa, porque a partir de agora você pode perder, depende da versão que eu montar para o juiz, que essa camisa poderá ser minha. Entendeu? Então, toda essa lógica, toda essa premissa, até influenciada pelas filosofias gregas, dos sofistas, das pessoas que tinham a retórica. O importante é convencer, o importante é eu ganhar a discussão, o importante é eu mostrar. Esconde aí uma falta de ética, uma falta de moral absurda. Porque eu começo a me orgulhar em enganar o outro. Eu começo a me orgulhar em ludibriar o outro. Eu começo a achar legal. Então, quando eu digo isso daí, obviamente, eu não tenho um discurso sobre verdade e justiça, que são as virtudes que os gregos já falavam também. Aristóteles, todos os socráticos que já falavam. A igreja também repetiu. Ou seja, a prudência, a justiça e a verdade, como é que fica? Não fica. O importante é ganhar, o importante é se dar bem, o importante é me aproveitar do outro. E eu começo a elogiar, eu começo... Por exemplo, existe um discurso no Brasil extremamente maléfico, rouba, mas faz. Ou seja, olha só a loucura. O cara pode roubar, o cara pode. Desde que ele... Olha só, eu tenho 100 reais. Se ele me roubar 100 e fizer 20 com o meu dinheiro que ele me tirou, tá ótimo. Parabéns. É algo assim meio... Tudo bem que a gente talvez tenha pouca opção no Brasil, mas é essa cultura que o Brasil se arrasta. É essa cultura que nós temos diretamente envolvidos. Perfeito. Entendeu? Essa claro. para mim, é a premissa que eu tenho. Eu acredito que o tempo deve ser compartilhada com todos. E aí, obviamente, eu fico à disposição para que você possa provocar mais, porque essa é uma questão realmente que eu digo, olha, são duas coisas que se eu fosse um escritório de advocacia eu procurava. Primeira, era sentenças coletivas. Claro. Não, judicial. Negociação é primeira, tá certo. Mas eu vou te dizendo, se eu fosse um escritório de advocacia, ainda numa fase de espartano, nós estamos nos movendo para Atenas. Eu procurava sentenças coletivas, porque nas sentenças coletivas, por exemplo, aquela questão do gado que teve aqui, eu posso pegar e executar ou liquidar ela individualmente. Então, eu já tenho aí um monte de clientes. Só para executar, dar cumprimento, liquidar, especificar uma determinada tutela. E a outra, muito fortemente, que para mim é a primeira, seria a negociação. Por que eu coloquei as sentenças coletivas como primeira? Porque a nossa cultura ainda é espartana. Então, eu tenho que dar guarida à Esparta e eu tenho que começar a trazer isso para um lugar onde eu tenha estratégia, onde eu tenha sabedoria, onde eu tenha justiça, onde eu tenho uma premissa de uma discussão de responsabilidade, ou como diz o nosso amado Fred Dier, cidadania. Eu ter consciência sobre os meus atos, eu ter noção da responsabilidade dos meus atos. E eu digo o seguinte, eu até escrevi sobre, num artigo chamado Ementismo e a Tentativa de Usurpação dos Precedentes. Essa é uma cultura que vem desde o judaísmo. Quando Moisés conversou com Deus, que trouxe todos os seus problemas solucionados em 10 leis, a partir daquele momento, por que eu tenho que me preocupar em resolver meus problemas? Se Deus está aqui para dizer o que é justo, o que é certo, o que é errado, eu estou diretamente conversando com ele, sou um super privilegiado, então sou um adeusado, um apapaizado, um ajuizado, um mamãezado, e aí, obviamente, tudo se resolve. Os anglo-saxões, não. Eles não tiveram essa premissa muito clara. Ao longo da história, só teve essa premissa depois da união, da invasão de Roma, lá pelo século 40, pela década de 40, 50 a.C. Mas, obviamente, não teve isso. Eles foram atrás de buscar seus direitos. Então, eles racionalizavam, eles pensavam, eles decidiam. Por isso que o precedente era tão forte. Porque o precedente, naquele momento... Qual era o direito? Common law. O que é common law? É direito comum. O que é direito comum? É a prática do homem médio inglês. O que é que um homem médio inglês faria? Em tese, não tem isso escrito em lugar nenhum.
O que é um homem médio inglês? Até a definição de homem médio inglês é bem imprecisa. Onde é que está? Mas tem os hábitos. Ou seja, e aí os juízes começaram a dizer, olha, cara, você aqui agiu contra uma suposta atitude ética ou moral de um homem médio inglês, do bem comum, da comunidade, da sociedade. E com base nisso começou a assentar padrões, registrar padrões do que é certo, do que é errado, numa premissa como tem lá. E, obviamente, lá, eles estudam o precedente, o fato. Ele vai verificar o que foi que aconteceu ali, porque ali é padrão de resolutividade de uma outra questão. Nós não. Nós, como fomos acostumados a alguém se sacrificar para estudar um caso, por exemplo, ninguém sabe qual foi o caso que Moisés tirou, que Deus tirou para Moisés. Não matarás, não roubarás. Qual foi o caso? Foi o caso de Caim e Abel? Qual foi o caso? Não tem um caso que só tem lá, não matarás. Então, essa premissa mosaica, nos torna irresponsáveis em saber de que razões fundamentaram isso. Isso tudo é objeto de toda uma cultura de tentar se tornar irresponsável, como se não tivesse também na Bíblia, faça da tua parte que da minha te ajudarei. E aí, obviamente, com base nessa cultura, Deus faz tudo e eu não preciso fazer nada. Verdade. Essa é uma parada. Doutor Sandoval, vou fazer apenas uma observação. Resumir que nosso tempo já está acabando. 1 hora aí, nós temos a princípio 2 minutos e meio. Senão o Instagram vai cortar. Eu quero primeiro... Marco Macedo, um abraço forte. Opa! Quero primeiro agradecer de ter aceito o convite e compartilhado o seu conhecimento com todos, inclusive para o desenvolvimento da cidadania, né, que é a transformação do litígio para o diálogo, que o estímulo, né, o incessante estímulo aos métodos de solução de conflitos, eles são extremamente aí para a efetividade da tutela jurisdicional, e podemos também falar sobre tutela autopositiva. Bom, nosso tempo está acabando. Eu, novamente, agradeço pela gentileza. Não vou ter que agradecer todo mundo, né? A doutora Maria, que é do escritório, a Yolanda. Agradecer todo mundo aí. A Maria Andrade também, que é também da família também. Ou seja, tem muita gente aí. Queria deixar aí, como tem muitas mensagens aí, deixar um abraço, um beijo a todos aí. E te agradecer aí, Márcio, pela essa oportunidade de falar sobre um tema que para mim é interessante. Eu tenho cada vez mais escrito artigos sobre isso, buscando a solução por acordo. Eu não chamo solução consensual, porque o consenso é algo mais abrangente, eu falo mais por acordo pela palatabilidade, mas isso não muda em nada claro. a coisa, não é uma crítica forte, uma questão mais de nomenclatura. Todos os parabéns ao CPC de 2015. Eu espero ter contribuído aí com as discussões acerca dos escritórios. Eu sei que o escritório que hoje largar na frente com uma banca de negociação ou de solução autocompositiva ou de solução por acordo será talvez até mal interpretado, criticado nesse momento, mas largará na frente logo em breve, estará na frente logo em breve. Ou seja, uma explicação das pessoas sobre isso. Deveria ter uma tentativa. Eu até colocaria, se eu tivesse um escritório de advocacia, a ideia é o seguinte: primeiro passa pelo núcleo de negociação. Fracassou o núcleo de negociação, traz para o núcleo de judicialização. É assim Perfeito. Que eu trabalharia. Bem concordo. Eu agradeço profundamente seu convite. Espero que tenha atendido as suas expectativas no convite aí. Estou à disposição para qualquer coisa. Agradeço, meu amigo. Um abraço, hein? Até logo. Tchau, tchau. Abraço meu. Até logo.